Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ciências da Saúde. Esta é a primeira aula de introdução à microbiologia. E aqui nós temos o roteiro do que eu irei abordar nessa aula. Eu irei falar brevemente sobre a história da microbiologia e aí, por último, vou estar falando das características gerais dos vírus, dos fungos e das bactérias. Antes de eu começar a falar sobre a história da microbiologia, só um conceito geral com relação a essa área, no caso da microbiologia. Trata-se de uma especialidade biomédica, né, que se dedica ao estudo dos micro-organismos patogênicos, micro-organismos esses causadores de doenças, né, doenças no caso infecciosas, e que apresenta aí sub-áreas, né, que possui sub-áreas em que cada uma dessas sub-áreas é destinada ao estudo de um determinado micro-organismo. Né? No caso aqui, por exemplo, os vírus são estudados dentro de uma sub-área da microbiologia que é chamada de virologia. Né? Já no caso, a sub-área que é destinada ao estudo dos fungos é a micologia e o estudo das bactérias é a bacteriologia, certo? Então, agora eu irei falar um pouco breve sobre a história da microbiologia e, como eu já falei, né, na sequência estarei falando sobre as características gerais, né, algumas características gerais, as mais importantes, né, dos vírus, assim como dos fungos e das bactérias. Então, pessoal, no início da história da humanidade, acreditava-se que as pessoas ficavam doentes por castigo divino. Então, quando uma pessoa ela estava doente, eles achavam que os deuses estavam nervosos, estavam zangados. Então, nessa época, eles realizavam oferendas, faziam sacrifícios, tudo na tentativa de agradar aos deuses e assim não ter nenhum problema de saúde. E isso foi algo que ficou, que permaneceu por muitos e muitos anos. E aí, até uma hora que surgiu uma nova teoria, que é a teoria miasmática, ou também conhecido como teoria dos miasma, termo utilizado para algo que fica disperso no ar e fazia mal para as pessoas, né? Como uma poluição. Então, odores, poeira, né? Então, acreditava-se que as doenças elas eram adquiridas desta forma, quando inalava, né, odores, assim, pela inalação de poeiras que estavam dispersos, que estavam presentes no próprio ar. E aí, nessa mesma época, por volta do século XVI, né, foi a época, né, desta teoria miasmática, um pesquisador que contribuiu muito para a microbiologia, o Anton Van, ele foi conhecido por seu trabalho sobre a melhoria do microscópio de luz. Então, até então já existia microscópicos, mas até então não tinha uma grande capacidade de aumento, né? Não possibilitava a visualização de células, né? Por exemplo, célula animal, assim como micro-organismo. Então, com essas melhorias que o Anton conseguiu realizar nos microscópios, assim possibilitando a visualização de seres microscópicos, como bactérias e até mesmo células do próprio corpo humano. E a partir, né, dessa contribuição do Van, outras teorias surgiram, como por exemplo a teoria dos germes, que é o que nós iremos ver adiante. Então, a partir do surgimento do primeiro microscópio, com essa possibilidade, né, de visualizar micro-organismos, assim como até mesmo células humanas, surgiu, né, por volta do século XVIII, a teoria, né, dos germes, em que tinha como, vamos dizer assim, grande, né, mentor desta teoria o Louis Pasteur. Então, Pasteur, que era um cientista francês, ele descobriu bactérias que eram responsáveis por azedar os vinhos, assim como outros alimentos, até mesmo torná-los impróprios,
né, para o consumo humano por conta de um sabor, né, impróprio e até mesmo dependendo do alimento, as pessoas quando elas ingeriam, elas ficavam doentes decorrente de micro-organismos que estavam presentes nesses alimentos. E aí o Pasteur ele percebeu que aquecendo as bebidas, que foi onde ele identificou a presença de bactérias, até aproximadamente 48 graus Celsius, fazia com que essas bactérias, né, que estavam ali presentes morressem. E aí foi quando surgiu o processo de pasteurização, né, que a pasteurização até hoje é um procedimento de controle microbiano que é utilizado num grande, né, um alimento que até então, como exemplo, que passa por esse processo de pasteurização é o leite. Né? Então esse leite que a gente compra de caixinha é um leite que ele é pasteurizado, então ele passou por um superaquecimento e depois por um processo de refrigeração que tem como função, né, esterilizar, eliminar todas as formas de vida presente nesse leite. Né? Um outro pesquisador que também contribuiu de forma muito importante na história da microbiologia foi o Robert Koch, um bacteriologista alemão. Ele foi o responsável por identificar alguns micro-organismos causadores de doenças graves, como por exemplo o antrás, né? Então ele identificou o bacilo anthracis, causador do antrás, como também conhecido como carbúnculo, assim como ele identificou o Mycobacterium tuberculosis, principal agente patogênico causador da tuberculose, e o Vibrio cholerae. Né? O Vibrio cholerae é uma bactéria causadora da cólera, que é uma doença que causa um quadro de diarreia, né? Um quadro de gastroenterite sério, que pode levar o indivíduo a óbito. Né? Além dessas identificações, né, desses micro-organismos em que o Robert Koch ele contribuiu, ele também foi o responsável pelo desenvolvimento de meios de cultura, os meios que a gente utiliza no laboratório para cultivar micro-organismos. Então essa ideia ela surgiu já há muitos anos atrás, no caso a partir do Robert Koch, possibilitando o cultivo, né, a partir desses meios em que possuem nutrientes, possibilitando assim cultivar micro-organismos, no caso bactérias, assim como fungos, in vitro, né, no laboratório. Junto com a microbiologia também surgiu a epidemiologia e os dois principais pesquisadores, né, que contribuíram de forma importante para a epidemiologia foi o John Snow e o Ignaz. O John Snow, durante um surto de cólera que acontecia em Londres, lá por volta do século XVIII, XIX, ele conseguiu perceber que todas aquelas pessoas que estavam ficando doentes, né, elas ingeriam água de um mesmo local, elas ingeriam água, elas consumiam água que elas pegavam de uma fonte. Então, observando os sinais clínicos que essas pessoas elas apresentavam, ele chegou a uma conclusão que naquela água tinha a presença da bactéria causadora de cólera, né, que até então já tinha sido identificada, e assim, a partir dessas observações e dessa teoria dele, ele solicitou a órgãos, né, responsáveis por essa fonte, vamos dizer assim, de fazer o fechamento, né, de fechar, para evitar que essas pessoas elas pegassem água daquele local. E a partir do momento que as pessoas deixaram de utilizar daquela água, a doença que até então ela estava acometendo todas as pessoas que faziam uso dessa água, deixou de acontecer. Né? Então, chegaram a uma conclusão que realmente naquela água tinha a presença da bactéria, no caso o Vibrio cholerae, principal causador da cólera, e assim o John Snow ele foi considerado o pai da epidemiologia moderna. Já no caso do Ignaz, ele foi um médico húngaro, ele é conhecido como pioneiro dos procedimentos antissépticos. Então, o Ignaz ele trabalhava em um hospital na Alemanha, né, lá por volta do século XIX, XVIII, XIX, e nesse hospital muitas mulheres elas morriam por febre puerperal, uma febre que elas desenvolviam após o parto. Então, ele começou a observar aquilo e viu que aquelas mulheres que tinham filhos realizados por parteiras nas próprias residências,
o índice de febre puerperal ele era muito pequeno comparado ao índice de mulheres que tinham essa complicação, que realizavam os partos no ambiente hospitalar. Então ele chegou para os colegas médicos que realizavam esses procedimentos e comentou de que se eles lavassem as mãos antes, né, de realizar o parto dessas mulheres, isso evitaria essa complicação, né, a febre puerperal, sugerindo de que os médicos eles eram os responsáveis por transmitir micro-organismo através das próprias mãos para essas mulheres, porque muitos desses médicos eles estavam no necrotério manipulando, fazendo lá autópsias de cadáveres, e do jeito que estavam lá, eles iam para o local onde essas mulheres estavam tendo os filhos e realizavam os procedimentos necessários. E aí o Ignaz, ele foi considerado um louco na época, ele até saiu desse hospital onde ele trabalhava, isso porque foi considerado uma afronte, né? Ele chegar para os colegas e comentar de que eles eram os responsáveis por esse problema. E aí ele saiu do hospital, né? E até enquanto ele estava lá, aconselhou muitas mulheres que tivessem os filhos nas suas próprias casas, não tivessem os filhos nos hospitais, para evitar, né, essa complicação. E aí, depois de algum tempo, chegaram à conclusão de fato de que a lavagem das mãos ela era muito importante para evitar a transmissão de micro-organismos de um doente para outro doente. Mas isso aconteceu bem depois de que o Ignaz ele já tinha dado essa orientação e, por isso, ele foi considerado como o pioneiro dos procedimentos antissépticos. Então, agora indo um pouco, né, saindo da história da microbiologia, né, e indo agora para a parte, né, de características gerais dos micro-organismos, né, no caso dos vírus, das bactérias e dos fungos. Como eu falei inicialmente, a microbiologia é uma especialidade médica, né, que se dedica ao estudo dos micro-organismos patogênicos, causadores das doenças infecciosas. Existem aproximadamente 2.000 espécies diferentes na natureza de micro-organismos patogênicos, causadores de doença. E a cada ano surge aproximadamente 10 bilhões de novas infecções, assim como aproximadamente 12 milhões de mortes acontecem, principalmente em países subdesenvolvidos, assim como em países em desenvolvimento, por questões sanitárias, vamos dizer assim, de educação, de higienização pessoal, né? E essas mortes decorrentes dessas novas infecções. Então, o que é necessário para um micro-organismo, independente se é bactéria, vírus, fungo, ele tem essa capacidade de causar doença? Porque não é qualquer micro-organismo que vai causar doença. Ele precisa possuir fatores de virulência, né? Quando a gente fala que o micro-organismo ele tem fator de virulência, significa que ele tem a presença de estruturas, ou ele produz determinadas substâncias, ou ele tem alguma estratégia que isso faz com que ele consiga driblar o sistema imunológico, ele consegue driblar o sistema de defesa do hospedeiro, né? E aí, a partir do momento que ele consegue driblar, escapar, vamos dizer assim, de todos os mecanismos de defesa que o hospedeiro possui, aí ele consegue causar uma doença, né? Então, a partir do momento que ele consegue causar uma doença, a gente fala que esse micro-organismo ele é virulento, né? Ele tem aí uma capacidade infecciosa, e por ele ser virulento, significa que ele possui fatores de virulência, tá? Então, vendo agora algumas características gerais, né, começando por essa primeira área da microbiologia, né, a virologia, que é destinada ao estudo dos vírus. Então, os vírus são as menores partículas infecciosas, né, existe uma variação, né, de 16 a 600 nanômetros, né, que é com relação ao tamanho dos vírus. Um vírus não é considerado uma célula, é uma estrutura proteica, né? Um vírus é formado aí por várias proteínas que tem como função
proteger o seu genoma, proteger o seu material genético, que pode ser do tipo RNA ou DNA, assim como, dependendo do vírus, pode possuir os dois materiais genéticos, tanto DNA quanto RNA. Um exemplo de vírus que é conhecido, que possui os dois ácidos nucleicos, é o citomegalovírus humano. Tá? Todo e qualquer vírus, independente, né, dele, ele possui a cápsula proteica. Essa cápsula trata-se desta estrutura que tem como função proteger o material genético, que é chamado de capsídio. Esse capsídio é formado completamente por proteínas, né? Então, com relação à parte estrutural, né, pensando na questão estrutural dos vírus, eles podem ser classificados de duas formas, como não envelopados e envelopados. Então, um vírus que ele é não envelopado significa que ele possui apenas uma estrutura proteica, que é o capsídio, formado por capsômeros, né, que são proteínas que formam esse capsídio, protegendo o seu genoma, o material genético, o ácido nucleico. Já no caso dos vírus que são envelopados, eles possuem uma estrutura a mais, né? No caso do capsídio, que também tem essa função de proteger o ácido nucleico, os vírus envelopados possuem uma membrana lipídica que está em volta do capsídio, né? E aí, por isso, recebe essa classificação de vírus envelopados, que são apenas algumas espécies, né? Alguns tipos de vírus em que são envelopados e outros não são envelopados. Uma outra característica importante dos vírus, independente se ele é envelopado ou não, é que são parasitas intracelulares obrigatórios. Todo e qualquer vírus ele sempre vai invadir um organismo vivo, ele sempre vai ter uma célula como alvo, vamos dizer assim, onde ele vai ejetar o seu material genético e dentro dessa célula ele vai utilizar a maquinaria bioquímica da célula para conseguir se replicar, para conseguir dar origem a novos vírus e dessa forma é que ocorre a replicação viral. Tá? Já no caso dos fungos, né, os fungos, a sua área de estudo é a micologia, né? Então, os fungos são seres mais complexos a serem estudados, até mesmo mais complexos do que as próprias bactérias, porque trata-se de micro-organismos que são eucariontes, né? Então, os fungos são compostos por células nucleadas que possuem núcleo, por isso que são classificados como eucariontes, e são heterotróficos, né? Então, essa definição aqui de heterotrófico significa que os fungos eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles utilizam, né, nutrientes que estão presentes em uma matéria orgânica já morta ou, no caso, até mesmo em um organismo vivo, a partir do momento que esse fungo está causando uma infecção. Então, ele utiliza, né, de nutrientes que estão presentes em um organismo vivo, né, ou até mesmo em uma matéria orgânica morta, já um nutriente que está pronto. Tá? Por isso que ele é classificado como heterotrófico. Alguns são unicelulares e outros são pluricelulares. No caso, um exemplo de fungo que é unicelular são as leveduras, né? O principal exemplo de levedura são as cândidas, tá? Como, por exemplo, Candida albicans. A Candida albicans é um tipo de fungo que é do tipo leveduriforme, né? Que é unicelular, é composto por uma única célula nucleada. E tem os bolores, né? Ou também chamados de fungos filamentosos. Né? Os bolores ou fungos filamentosos, assim como os cogumelos, por exemplo, são exemplos de fungos pluricelulares. Né? São compostos por várias células e, obviamente, células eucariontes. Apresentam reprodução do tipo sexuada e assexuada,
Uma grande maioria dos fungos, eles são oportunistas, isso significa que eles aproveitam de uma debilitação clínica, eles aproveitam de uma situação para causar uma determinada infecção. Mas tem outros que não são necessariamente oportunistas, de que sempre que entrar em contato, eles irão desenvolver infecções fúngicas, tá? Agora, com relação às bactérias, né, que a área destinada ao estudo das bactérias é a bacteriologia. Então, as bactérias são micro-organismos unicelulares, né? Todas as bactérias elas são unicelulares, isso significa que uma bactéria é uma única célula. Procarionte, né? Então, o que isso significa? Que uma célula ela é desprovida de núcleo, ela não possui núcleo. Mas se ela não tem núcleo, significa que ela não possui material genético, ela não possui DNA? Possui sim. Só que esse material genético, que é o DNA bacteriano ou cromossomo bacteriano, ele está disperso, ele está solto no citoplasma. Mas esse material genético ele carrega aí todas as informações genéticas, né, necessárias para a manutenção da vida desse micro-organismo. Tá? O que mais de características que as bactérias possuem? Elas estão presentes em todo o meio ambiente, né? Então, em todo e qualquer lugar do planeta existem bactérias. Claro que dependendo da bactéria, ela pode ser patogênica ou não, mas de forma geral, as bactérias elas estão presentes em tudo que é lugar, tá? A maioria apresenta reprodução assexuada, né? Que a reprodução assexuada se dá por um processo de divisão binária ou fissão binária, assim como cisparidade também. Isso significa que uma bactéria ela consegue dar origem a duas novas bactérias, né? Por esse processo de divisão celular. E elas também apresentam uma outra forma de reprodução do tipo sexuada, que não é a forma mais comum de reprodução, tá? Mas elas podem ter essa reprodução do tipo sexuada quando ocorre a transferência de material genético de uma bactéria para outra bactéria, através de processos de recombinação do tipo conjugação, transferência ou transdução, né? Que isso são tópicos que em uma outra aula nós iremos abordar, na aula de genética bacteriana, em que iremos ver como que uma bactéria ela consegue transferir material genético seu para uma outra bactéria. E aí, a partir do momento que ocorre essa transferência de material genético, em que essa bactéria ela se reproduzir, ela vai estar dando origem aí a novas células que irão carregar genes desta bactéria aqui que transferiu o material genético para essa outra. Então, isso é um processo de reprodução do tipo sexuado por transferência, né, que tem como característica essa transferência de material genético. Outras características que podemos observar nas bactérias é que elas são desprovidas de organelas membranosas, exceto os ribossomos, né? No caso dos ribossomos, até então é a única estrutura que está presente no citoplasma bacteriano, que também está presente no citoplasma das células eucariontes, porém são diferentes, né? Essa questão da diferença entre os ribossomos bacteriano e das células eucariontes, isso é importante para o mecanismo de ação dos antibióticos, que interferem na síntese de proteína. Então, existem antibióticos que conseguem atuar sobre uma bactéria, interferindo na capacidade dessa bactéria ela sintetizar proteínas, né, por uma ação direta sobre os ribossomos. Agora, por que esse antibiótico ele não atua sobre os ribossomos presentes nas células eucariontes do hospedeiro? Exatamente por questão dessa diferença entre o ribossomo da célula procarionte, da célula bacteriana, né, com o ribossomo da célula eucarionte do hospedeiro. Isso é um assunto que eu irei abordar na aula de citologia bacteriana, que será a próxima aula, onde eu irei falar sobre cada uma das estruturas que constituem uma bactéria. Além disso, as bactérias elas podem ser visualizadas
né, na forma isolada ou em colônias, assim como podem viver na presença de oxigênio ou na ausência, assim como tem aquelas bactérias que são facultativas, né? Então, aquelas que vivem na presença de oxigênio, elas são classificadas como aeróbicas. Elas precisam de oxigênio para o seu metabolismo, né? Já no caso das anaeróbicas, o oxigênio até então vai ser um gás tóxico para essas bactérias. Então, elas, para crescerem, tem que ser em um ambiente ausente de oxigênio. E tem aquelas que são anaeróbicas facultativas, né? Pelo fato dela ser facultativa, ela cresce tanto na presença quanto na ausência. Além disso, nós podemos classificá-las quanto à morfologia, a capacidade de formar arranjos, né, que é o agregado, e também por meio da espessura da parede celular. Então, com relação à morfologia, que também isso é algo que eu irei abordar na próxima aula, nós podemos classificá-las como cocos, bacilos, né? São as principais morfologias, entre outras que eu irei abordar na próxima aula. E tem também a forma de agregação, de arranjo, né? Como que os cocos ou os bacilos, eles podem se arranjarem, podem se agruparem. Então, conforme eles formam esses arranjos, recebe uma outra classificação. E a terceira forma que podemos classificar as bactérias é relacionada à espessura da parede bacteriana ou da parede celular, né, que é uma estrutura formada por peptidoglicano. E por meio dessa espessura da parede, nós podemos dividir as bactérias em dois grandes grupos, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas, que isso também é um tópico em que eu irei abordar na próxima aula, quando eu estiver abordando a parte da citologia bacteriana, né, sobre todas as estruturas que constituem uma bactéria. Então, pessoal, essas são as principais características gerais dos vírus, das bactérias e dos fungos. E a próxima aula, que será a Bacteriologia 2, eu estarei abordando a citologia bacteriana, né, onde eu estarei falando sobre cada uma das estruturas que constitui uma bactéria e, né, principalmente, como que cada uma dessas estruturas elas funcionam, né? Qual que é a importância de cada uma dessas estruturas para a manutenção da vida desse micro-organismo. Então, eu desejo a todos vocês uma boa aula e até o próximo encontro.